A reforma política é hoje discutida pela sociedade e nós precisamos votar. Mas nós não precisamos dessa pressa. Nós queremos continuar com um sistema proporcional. E, nesse sentido, nós nos opomos à votação de um sistema chamado distritão. Temos sim que acabar com esse nosso sistema atual, proporcional com coligação, porque esse sim é uma aberração comprovada. Só o fato de alguém portar um fuzil é crime hediondo. Isso aqui só serve para aumentar o encarceramento. Um fuzil que mata nesse país e agora querem que não seja crime hediondo. O plenário discutiu esta semana a proposta de emenda à Constituição sobre a reforma política, que inclui temas polêmicos como o chamado distritão e o fundo que custearia as campanhas. Deputados da base governista e da oposição criticaram ou elogiaram o parecer do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. A reforma política é hoje discutida pela sociedade e nós precisamos votar. Mas nós não precisamos dessa pressa. É evidente que é desnecessário quebrar interstício. Vamos dar tempo, inclusive, para que a Casa discuta ainda mais algo que é de fundamental importância. Nós vivemos uma crise política e não podemos aqui trazer invenções porque podemos estar aprofundando e agravando a crise. Precisamos ponderar, discutir para melhor votar. Nós queremos continuar com um sistema proporcional. E, nesse sentido, nós nos opomos à votação de um sistema chamado distritão, que desorganiza os partidos, que impede a organização partidária, que impede a renovação partidária. E, por isso, quero deixar claro a todos que estão aqui que nós não participamos de nenhum acordo de distritão, distritão com legenda, distritão sem legenda. Nós não estamos nesse acordo. Segundo lugar, nós também nos opomos ao sistema chamado distrital misto, porque é um sistema que distorce a representação. O sistema distrital misto, apesar de metade dos votos serem destinados à eleição através de listas proporcionais, ele distorce quando ele coloca a outra metade exatamente pelos distritos. E aí reduz a participação das correntes minoritárias de opinião em nossa sociedade. Nós temos sim que acabar com esse nosso sistema atual, proporcional com coligação, porque esse sim é uma aberração comprovada. O distritão, como formato, não como modelo ideal, mas como formato transitório, até que nós cheguemos a um distrital misto, aí sim a gente pode ter o voto da população representado. Não dá para a gente aceitar que parlamentares, candidatos que tenham recebido 100, 120, 130 mil votos, não tenham um assento nessa casa. E outros, com 10, com 8, com 15, aqui estejam, sem precisar prestar conta ao eleitor, porque voto ele não teve. Se tem um sistema que protege aqueles sem voto, o que está envolvido em escândalos de corrupção é o nosso sistema atual. Esses sim vão tentar se proteger atrás do escudo dessas chapas que são montadas de forma artificial. Além do fato que precisa ser colocado e é relevante, o nosso sistema concentra poder na mão de uma pequena elite partidária. Quando se fala em fortalecimento dos partidos, não é fortalecimento dos partidos a manutenção desse sistema proporcional, é o fortalecimento dos caciques, que controlam a formação das chapas e, a partir daí, criam um modelo de controle sobre essa casa. O modelo majoritário, ele cria uma relação do parlamentar com o eleitor e acaba com a artificialidade. Quem quiser disputar a eleição num partido, vai disputar nele, mas por entendimento de que ali há uma identidade ideológica, e não porque há uma facilidade, porque há uma chapinha, porque há uma coligação. No momento que se pede sacrifício de todos os segmentos
Não creio que criarmos um fundo e a imprensa coloca esse parlamento como se fosse a busca exclusiva da manutenção do poder dos atuais parlamentares na sua obsessão de sua reeleição própria. Então, senhor presidente, espero que, com a própria posição que o presidente da Casa, Rodrigo Maia, já externou, de que essa proposta seja modificada, porque há rejeição da sociedade que não entenderia, nesse momento pelo qual vive o país, um vulto dessa magnitude, recursos desse fundo dessa magnitude, a financiar um processo eleitoral. Por isso, senhor presidente, eu espero que nós tenhamos no plenário uma decisão mais sábia, condizente com a expectativa do povo brasileiro. A única razão pela qual eu sou totalmente favorável ao voto majoritário é porque é mais fácil de entender, e se é mais fácil de entender, nós vamos trazer mais gente a compreender o processo e a dele fazer parte. Claro que podemos depois evoluir para o distrital misto ou uma outra forma qualquer, mas queria aqui deixar como meu líder, o nosso grande Francisco Dornelles, uma opção forte, firme e determinada pelo voto majoritário, pelo entendimento da população brasileira. Quero aqui ainda colocar, deputado Andrés, que é muito importante, viu, Pieroni, que nós tenhamos a cara de debater esse fundo eleitoral. A mídia está, no mínimo, mal informada ou está querendo levar a interpretação da sociedade a equívoco. É absolutamente fundamental que tenhamos um fundo eleitoral. Eu sou totalmente partidário ao financiamento privado. Detesto a ideia de um financiamento público. Entretanto, se inviabilizou o funcionamento do financiamento público, deputado Pieroni. E se nós não tivermos o financiamento público, aqui só teremos, na próxima legislatura, produtos daqueles 16% do PIB, deputado Bebeto, que não são escritos, daqueles 16% do PIB que são na informalidade. A MP que obriga o registro eletrônico dos bens constituídos em todas as operações realizadas no mercado financeiro foi aprovada pelo plenário da Câmara. As mudanças apresentadas por meio de emendas provocaram debates. Imagina, você deve 200 mil, o seu bem que está sob o controle do banco é leiloado por 500 e ele se apropria dos 300. Mas se o bem for leiloado por 100, você continua devendo 100. E tem um lado mais grave ainda, que preocupa vários produtores, inclusive da própria base do governo. Isso vai dificultar as empresas a obterem crédito nos bancos. Porque se é possível que uma fazenda, por exemplo, seja leiloada e fique como propriedade do banco, mesmo que a dívida seja menor, é claro que isso vai implicar em insegurança ao sistema financeiro. De modo que nós votamos contra e desde já alertamos ao nosso destaque que vai resolver esse problema na possibilidade de ser aprovado aqui. Essa medida, ela vai permitir, por exemplo, a um produtor que precisa se capitalizar para poder empreender o seu negócio, digamos, no agronegócio, produtor pequeno, ele vai poder emitir uma debênture, ele vai poder ir ao mercado e ter um dinheiro para financiar sua produção. Ele vai pagar essa dívida com a produção. Então, o registro dessa operação, ela vai ter que se dar, ele vai ter que se dar dentro das plataformas existentes públicas. Então, não há o que cogitar de ser nocivo. Ao contrário, nós estamos com essa medida oficializando um procedimento que vai permitir aos empreendedores terem mais elasticidade na busca de capital para poder empreender. Me parece que é adequado, votamos sim ao texto. Outra proposta aprovada pelos deputados foi o projeto de lei que torna crime hediondo a posse ou porte ilegal de armas de uso restrito dos agentes de segurança pública e das Forças Armadas. Os deputados estavam divididos sobre o tema. Eu e o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, nós votamos pela lei do desarmamento nesta casa. A lei está em vigor, é uma boa lei, que quer tirar as armas das ruas, inclusive os fuzis. Agora eu queria dialogar com esta Câmara.
Com todo o respeito que eu tenho ao ex-senador e o atual prefeito Crivella, essa lei não vai tirar nenhum fuzil da rua, não só não tirará um fuzil da rua, mas como também não intimidará nenhum bandido. O que essa lei fará é aumentar mais ainda o encarceramento no país. O que tira fuzil na rua é proteger nossas fronteiras. E aí nós temos que dar as condições para as Forças Armadas fazerem isso e a Polícia Federal também. É essa fiscalização que vai tirar fuzil da rua e não essa lei. Portanto, nós vamos votar contra essa lei e eu espero que o Congresso pare de ficar banalizando com esse negócio de crime hediondo. Essa esquerda brasileira é brincadeira. Brigaram tanto pela questão do Estatuto de Desarmamento e desarmaram só o cidadão de bem e deixaram o bandido armado. Agora dizem que não sabem nem querem entender como é que uma pessoa de posse de um fuzil pode ser considerada um crime hediondo. O que é que uma pessoa está fazendo de posse de um fuzil? O fuzil que mata nesse país, que mata a polícia, que incentia a gente dentro das cidades pequenas e agora querem que não seja crime hediondo. PSD vota não e vai estar junto com o projeto. É evidente que esse projeto não é a solução, mas eu entendo que é um fator inibidor para o caso que está acontecendo no Rio de Janeiro. O uso de fuzis, metralhadoras, se tornou uma constante na cidade do Rio de Janeiro, e por que não dizer em São Paulo, chegando ao ponto dos marginais descerem os morros e assaltar pessoas utilizando um fuzil. E todos nós sabemos a gravidade que causa um tiro de fuzil. Quando se autorizar um recadastramento, pelo menos nós vamos saber quem tem arma e quem não tem, e onde estão essas armas. Mas hoje, vive-se num faz de conta e, lamentavelmente, a gente não avança. E nós sabemos que muitos de nós aqui, estou falando de nós, para não falar o povo brasileiro, possuem uma arma. E uma arma, infelizmente, não cadastrada. Apresentei uma emenda que diz o seguinte: posse, porte, tráfico e comercialização ilegal de armas de fogo, tais como fuzil, metralhadora e submetralhadoras, utilizados na prática de crime, todos tentados ou consumados. Com isso, senhores, preservamos colecionadores, atiradores, caçadores, legais. Eu queria uma reflexão, todos os parlamentares dessa casa. Olha o que são considerados crimes hediondos. Homicídio quando praticado em atividade típica de extermínio. Latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, estupro, epidemia tendo como resultado morte. Essa é a qualidade da questão. Essa questão das armas tem que ser enfrentadas, primeiro, com a coibição de entrada nas fronteiras, controle das Forças Armadas, serviço de inteligência. Então, só o fato de alguém portar um fuzil é crime hediondo. Isso aqui só serve para aumentar o encarceramento. E mais, qual é a prova que existe que nós temos uma diminuição dos índices de violência na sociedade? Não é real. Em especial nós que somos do Rio de Janeiro, não suportamos mais ver vidas de inocentes e de nossos policiais militares, civis e outras forças auxiliares e forças armadas agora no Rio sofrerem o atentado de criminosos com armas poderosíssimas como fuzis. Nós precisamos votar esse requerimento e tornar a prática do uso deste armamento pesado de guerra um crime hediondo. Isso vai trazer mais segurança e paz ao Rio de Janeiro, que é o que nós precisamos neste exato momento. O salário mínimo, que deveria aumentar para R$ 979, vai ser pago dia 1º de janeiro, 969. O ano passado
teve redução do salário mínimo. Esse ano, novamente, redução do salário mínimo. E isso porque a inflação abaixou, vamos abaixar o salário também para os trabalhadores. Mais uma vez, nesse país, quem paga a conta do golpe é os trabalhadores. O Partido Socialista Brasileiro comemorou 70 anos e realizou na última semana o seminário Desafios da Esquerda Democrática no Brasil e no mundo. Socialistas de todo o Brasil e de partidos de esquerda, homenageamos Miguel Arraes. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Os institutos federais de educação, ele une a população como um todo, mas ao mesmo tempo preocupado com essa emenda 95 que se aprovou aqui, né, nesse Congresso. Eles estão com contingenciamento das despesas quase 40%, impedindo que bote laboratórios para funcionar, que amplie os serviços. Queria pedir a sensibilidade dessa casa para a gente ter um olhar diferenciado para a educação.